pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de volta. Essa dancinha não foi legal, desculpa, vocês me perdoam. Mas e aí, gente, vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Gente, é que eu tô com sono hoje, aí assim, eu com sono é uma coisa estranha, não é uma coisa muito normal não, então você já me perdoa, viu? Você já me perdoa pelo sono, pelos sons inesperados, indesejáveis, pelas minhas aleatoriedades, pelos meus erros de português, pelos meus esquecimentos, pela luz que não tá muito boa. Vocês já vão perdoando aí as coisas, tá bom, gente? Muito obrigada por perdoar, eu acredito que vocês me perdoam. Mas enfim, gente. E talvez se você ainda não me conheça, então prazer, eu sou a Letícia. E caso você não me conheça, é porque você ainda não assistiu os nossos outros 2 vídeos. Então se você ainda não assistiu, vai lá, corre para os nossos outros 2 vídeos. Por quê? Porque esse aqui é uma série do Setembro Amarelo e vai fazer muito mais sentido se você assistir os outros 2, tá bom? Vai fazer um pouquinho mais sentido. E se você ainda não assistiu o segundo vídeo, né? Talvez você assistiu o primeiro, mas não assistiu o segundo. Então vai lá, assiste, pra fazer também um pouquinho mais sentido aqui, quando você for assistir esse daqui. Então vamos lá, sem mais enrolações. Vocês estão bem? Vocês também? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Bom, gente, eu vivo dizendo isso aqui pra vocês, mas eu vou dizer de novo, de novo, de novo. Se vocês precisarem de qualquer coisa, conta com a gente, chama a gente aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. A gente tá aqui pra vocês, tá bom? Então, de verdade, se precisarem, conta com a gente, que a gente tá aqui disponível pra vocês, tá? E recados dados, acho que agora a gente já pode ir pro vídeo. Gente, eu tô muito lenta hoje, eu com sono não é uma lerdeza só. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos junto que a gente consegue. Então assim, gente, a gente já falou um pouquinho do que eu chamo primeira pessoa, e agora a gente vai falar de terceira pessoa. E vocês falam, isso é no Setembro Amarelo? Como assim primeira pessoa virou aula de português? Eu vou explicar o que isso quer dizer. Eu não sei por que eu comecei a falar isso, mas um dia isso me veio à cabeça e desde então eu não paro de falar assim. O que é primeira pessoa? O que é uma vista, inclusive? É ver em primeira pessoa. Ver em primeira pessoa é quando você está vivendo aquilo na sua própria pele. Seja a depressão, ou uma situação, um dia mal, ansiedade, alguma coisa. O ver em primeira pessoa é quando é você passando por alguma situação. E o ver em terceira pessoa é quando você está vendo alguém passando por isso, passando por uma depressão, passando por alguma crise de ansiedade, tendo algum problema. Porque todo mundo aqui, eu acredito, que tem problema. Né? A gente sempre passa por um dia mal, por alguns problemas. Às vezes isso é um pouquinho mais fixo com a gente, mas todo mundo aqui tem algum problema, né? Então existe a vista de primeira pessoa e terceira pessoa. E a gente já falou um pouquinho sobre a depressão e como é isso em primeira pessoa, um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho sobre isso nos vídeos atrás. E hoje a gente vai falar das pessoas que veem isso do lado de fora, em terceira pessoa, das pessoas que não estão passando por isso. E por que a gente vai falar disso? Porque é muito importante. E eu tenho até um exemplo aqui pra dar. Hoje, como eu disse, eu tô com muito sono, gente. Então, assim, vocês nem ligam se eu falar alguma coisa assim aleatória. Assim. Eu já sou aleatória, mas é que quando eu tô com sono, as coisas elas ficam um pouquinho mais aguçadas, digamos assim. Não que seja exatamente bom, mas acontece. E o que aconteceu hoje? Eu acordei, minha mãe me ligou, falou comigo e estava acontecendo alguma coisa lá no trabalho dela e ela estava um pouquinho preocupada, um pouquinho ansiosa e eu falei, mas mãe, fique em paz, assim, não é nada muito grave, tipo, tá tudo bem, tipo, relaxa. E aí eu fiquei assim, nossa Deus, minha mãe, ela tá preocupada com uma coisa assim, tipo, tá tudo bem. E aí eu falei, eu tô errada, né Deus? Eu tô errada, tá bom, eu assumo que eu tô errada. E eu comecei a conversar com ele a respeito disso. E aí foi onde eu lembrei que muitas vezes eu já passei por uma situação que para algumas pessoas foi tipo assim, ai Letícia, você tá fazendo drama no negócio à toa, tempestade em copo d'água. Só que assim, gente, existe uma diferença de quem vive e de quem vê. Porque normalmente quando você tá vivendo, aquilo é muito mais intenso, aquilo é um pouquinho mais aguçado, como eu disse. Quando você tá passando por aquela situação, você tá sentindo de uma forma que as pessoas de fora não tá sentindo. E por isso que é tão importante a empatia. Como assim, Letícia? Por que é tão importante? Conta aí pra gente. Ou talvez você não pensou isso, mas finge. Mas vamos lá.
Por que a empatia ela é tão importante? Porque quando você passa a ter empatia, você consegue se colocar mais no lugar da pessoa e você talvez não sinta como ela, mas você para de julgar ela. Você para de falar, minha filha, tempestade em copo d'água, você tá fazendo drama. E provavelmente se a pessoa ela tá sensível, se ela tá num momento assim que pra ela não é drama, não é tempestade em copo d'água, não vai ser legal ela ouvir isso. Você vai acabar ferindo essa pessoa ao invés de ajudar essa pessoa. E isso não vai ser legal. Então, quando você passa a ter empatia, você pelo menos para de julgar. Você começa a experimentar um pouquinho daquilo que a pessoa está passando. Provavelmente você não vai conseguir chegar no 100%. Porque a gente, por algum motivo, pelo menos eu, tenho essa dificuldade de ter total consciência do que aquela pessoa está passando. A menos que eu já passei por isso. Então, aí eu vou ter uma consciência melhor, mas eu acho que eu nem posso dizer que eu vou ter uma consciência 100%, porque a gente não é a mesma pessoa. Às vezes eu lido de uma forma e a pessoa lida de outra. Então não vamos comparar. Não vamos nos comparar, mas porque eu fiz isso, mas porque eu lidei com isso de uma forma fácil, mas porque eu lidei com isso. Gente, só se põe no lugar daquela pessoa. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida. Se a sua sinceridade for ferir alguém, se a sua sinceridade for ferir alguém, fica quieto. Se a sua sinceridade não tiver empatia, fique em silêncio. Porque às vezes o seu silêncio vai ser muito melhor do que a sua fala. Às vezes a sua ação de dar um abraço, de estar disponível para ouvir, vai ser muito mais eficaz do que você for lá e falar alguma coisa. Ah, mas é uma verdade. Mas se a nossa verdade ela não for carregada com amor, de nada vale. A Bíblia diz isso. Se a gente for fazer as coisas sem amor, não adianta. Não é válido, tá bom? Tá vencido já. Vocês trocam. E claro que pra gente fazer isso, a gente precisa de Deus. Gente, sério. Se eu não tivesse falado com Jesus, se eu não tivesse assumido, tá certo, né? Se eu não tivesse sido sincera com Jesus, falado, tá, eu tô errada. Eu não tô tendo empatia com a situação que minha mãe tá passando. Pra mim é algo simples? É, mas não quer dizer que pra ela é algo simples, entendeu? Então, quando eu assumi que eu tava errada, quando eu fui sincera, quando eu falei, tá, realmente eu tô errada, eu não tô certa. Então eu comecei a me colocar um pouquinho mais no lugar da minha mãe, e isso não funciona só com ela, isso funciona com qualquer pessoa. E Jesus ajuda a gente. O nosso maior problema muitas vezes é querer ser Deus, né? Tipo, não, porque eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer sozinho. Não, gente, a gente precisa de ajuda muitas vezes. Às vezes a gente precisa de ajuda pra ser uma pessoa empática, às vezes a gente precisa de ajuda pra ter sensibilidade. Tudo bem precisar ter ajuda. E muitas vezes a gente vai precisar ser sincero. Eu não entendo. Eu muitas vezes sou apático, eu muitas vezes sou insensível. Eu preciso que o Senhor me ajude a saber o que falar, como falar, quando falar ou quando simplesmente fazer. Tá bom? Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente abrace as pessoas ao invés da gente tacar pedra. Se põe um pouquinho mais no lugar do seu próximo, do seu amigo, do seu conhecido. Estenda a mão, esteja lá para ouvir, mas antes de falar, pense. E não compare a situação. Não fale, mas se fosse eu, seria diferente. Talvez sim, talvez não. Enfim, mas se lembra que você não é a mesma pessoa, que a sua forma de criação não foi igual. Você talvez nunca passou por uma situação parecida, então talvez você não tenha consciência do quão é doloroso ou não. Então se ponham no lugar das pessoas, sejam um pouquinho empáticos. Se vocês não conseguirem, tá tudo bem. Peçam pro nosso Pai, Ele que ajuda a gente nas nossas fraquezas e dificuldades, tá bom? Então, de verdade. E se precisar também, gente, qualquer coisa, chama a gente aqui, a gente bate uns papos e tá tudo certo. E agora, eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, uma palavra em João. Deixa eu só conferir o versículo. A primeira é João 4:7. Deixa eu só achar aqui, gente, ó. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então que a gente aprenda a amar o nosso próximo, porque isso é que vai revelar que a gente realmente tem um relacionamento real com Deus. Não é a gente simplesmente chegar falando. Não, mas é quando a gente age em amor. Muitas vezes vai ser difícil pra gente, porque o amor, ele é uma grande negação do próprio ego. Ele, tipo, mano, eu tava pensando isso esses dias. Eu falei, caraca, o amor, ele chega no nosso ego e diz não. E o nosso ego dificilmente quer ouvir não. Mas quando a gente ama, a gente tem uma experiência muito diferente.
Embora muitas vezes a gente fique com o nosso ego um pouquinho dolorido, eu acho que muito a gente acaba sendo mais curado quando a gente dá mais espaço pro amor. E a gente acaba ajudando, com certeza, muito mais as pessoas, tá bom, gente? Acho que a gente possa aprender a amar, a respeitar, a ter empatia, a estender a mão e não sair julgando as pessoas e comparando elas. Né? Que a gente reconheça, é importante a gente reconhecer, porque o primeiro passo vem de dentro da gente, tá bom? Se a gente for tentar fazer uma coisa só, tipo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, uma hora você vai parar de fazer. Então que a gente comece com esse processo dentro da gente, trabalhando isso e isso junto com Deus. Porque com certeza, se a gente for fazer isso junto com Ele, a gente vai ter base, a gente vai ter raiz. E isso vai ser muito mais sincero do que se a gente só fizer porque a gente acha que tem que fazer, tá bom? Mas o primeiro passo é a gente ser sincero com a gente, ser sincero com Deus. E só sendo sincero que Ele vai poder ajudar a gente, tá bom? E eu quero deixar uma outra palavra aqui, gente, com vocês. É João 17, 20, 23. Só conferir, né? Porque pode acontecer. Aqui está dizendo: eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Eu quero terminar aqui, gente, dizendo que vocês são amados. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos ama por N motivos, mas eu quero te dizer que Jesus disse, se Jesus disse, Ele não mente. A gente é amado. Você é amado e você pode correr para os braços do seu Pai para falar dos seus medos, dos seus erros, das suas inseguranças. Deus está acessível para vocês. Vocês podem contar com Ele. Mesmo que vocês se achem a pior pessoa do mundo. Mesmo que vocês olhem e falem, mas eu não sou digno. Não é sobre isso. É sobre quem Ele é. Então corram para Ele. Se vocês acham que vocês estão errando em alguma coisa, se vocês estão com dor, se você está passando por uma depressão, se você está passando por uma apatia, corre para os braços dele. É Ele quem vai ajudar vocês. É Ele quem vai estar disponível e ensinar todas as coisas, tá bom? Como eu já disse, se vocês precisarem de qualquer coisa, contem com a gente está disponível mesmo. Se cuidem, fiquem com Deus, eu acho que esse foi o nosso vídeo. Então, beijão pra vocês, gente, e tchau!